Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus aparecesse para você hoje, Senhor Jesus, se Ele se revelasse para você hoje e revelasse a você o dia da sua morte, qual seria a sua reação? É uma pergunta curiosa, não? Eu fiz essa pergunta ao longo dos meus poucos anos de cristianismo, de fé cristã, de obediência a Deus, para algumas pessoas, e as respostas são as mais diversas possíveis. Uns dizem que vai ficar mais velho, vai aproveitar a vida e depois vai seguir a Jesus, vai entrar numa determinada igreja e vai seguir a Jesus. Mas e você? O que você faria? Talvez essa seja uma pergunta difícil e talvez esse seja o medo da maioria das pessoas, inclusive o meu medo. Na verdade, é que a morte desafia todos e que o amanhã ninguém sabe. Muitas pessoas acreditam que a sua justiça própria, os seus atos, vão garantir alguma benevolência, vai ser de grande peso na hora da partida. Outras pessoas acreditam que Deus dará sempre chance para que ele alcance uma vida próspera e alcance todos os seus sonhos para depois seguir o grande mestre. Eu não sei qual é a sua resposta, mas a gente vai vendo o comportamento de pessoas, inclusive a gente vai aprendendo com escolhas, comportamentos errados. A verdade é que muitas pessoas levam uma vida sem Deus e quando atingem uma certa idade, olha para trás, a vista já escurecendo, as pernas já não com tanto vigor, os braços já não têm mais aquela vitalidade, e ele olha para trás e vê tudo que amontoou, vê tantos sonhos realizados e sonhos por realizar, e já não há mais tempo. E você? Ainda tem tempo? Eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia para a gente meditarmos num versículo aqui, que está no livro do profeta Isaías. Olha só o que diz aqui, no 38. Naqueles dias, versículo 1 do capítulo 38 de Isaías. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe ordem em tua casa, porque morrerás e não viverás. O profeta Isaías, ele não deu certeza de dias ou de horas em que aquele homem iria partir. O versículo que sucede a esse que nós lemos vai mostrar um rei temeroso, fazendo uma oração bastante melancólica, uma oração triste, um apelo a um Deus que poderia reverter aquele quadro. Ezequias, não sei se você conhece, foi um dos maiores reis da história de Israel. Um homem que fez tudo quanto agradava ao Senhor, derrubou os postes ídolos, derrubou os templos de adoração a outros deuses, edificou novas casas, novas igrejas, estimulou o povo a buscar o Deus de Israel. E, no entanto, ele ainda tinha medo de não alcançar a benevolência de Deus. Ele faz uma oração e precisa da misericórdia de Deus para Deus se lembrar dos feitos dele enquanto rei, defendendo e levantando a bandeira do Deus de Israel. Imagine um homem, uma mulher, que levou uma vida errante nesse mundo, talvez fazendo perversidades, fazendo mal ao próximo, a si mesmo, e ignorando os preceitos de Deus na hora da partida. Muitas denominações e alguns pregadores, erroneamente, eles enfatizam muito uma passagem da Bíblia que está nos Evangelhos, em alguns deles, em que mostra Jesus do lado de um homem no Calvário e salvando esse homem, como diz o ditado popular, aos 45 do segundo tempo. Mas eu não posso me apoiar nisso. Isso sim serve de certeza para mim, que o Senhor Jesus, Deus, o Senhor Jesus, Ele pode salvar a quem Ele quer, porque Ele vê o que há nos corações.
Mas muitas pessoas têm atribuído muita ênfase a esse episódio, de maneira que dizem para si mesmo: eu vou deixar para quando eu estiver velhinho. Se Jesus salvou aquele homem lá na cruz, que era um salteador, por que ele não pode me salvar? Aquele homem teve a oportunidade de viver o seu último minuto do lado de Deus. E teve a oportunidade de fazer o apelo para o próprio Deus na pessoa de Jesus, ali na cruz do Calvário. Será que você terá essa mesma oportunidade? Talvez não. Eu acho que não. O fato é que muitas vezes nós nos apoiamos até nas nossas obras para dizer que as nossas obras nos garantirá uma chance, uma salvação. Eu, antes de conhecer a palavra de Deus, o evangelho da verdade, da justiça, do amor e da libertação, eu falei por muitas vezes, ajudava e ajudo muita gente até hoje, na medida do possível. Eu falava: se eu morrer hoje, eu sei que eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Eu me apoiava na justiça própria. E a palavra nos garante que as obras, ela não tem efeito de salvação. Não há um efeito salvífico nas obras. As obras são muito importantes. Através dela eu vou mostrar de que nação eu pertenço, de onde eu sou, de que pátria eu pertenço. E é as obras que vai apontar por si só onde estou e com quem estou. Se estou no reino de Deus, defendendo sua justiça, ou estou fora dele. As obras são para esse parâmetro principalmente, e para mostrar as marcas do cristão que somos. Mas vamos ver isso na Bíblia? Abra sua Bíblia comigo aí, no livro de Efésios, Efésios capítulo 2, o versículo é o 8, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O escritor de Efésios diz que as obras é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. E que as obras não têm efeito salvífico, não têm poder de salvação. Portanto, meu amigo e minha amiga, meu irmão, nós temos que ter uma certeza e carregar essa certeza e defendê-la e viver por ela. Não há um antídoto, não há uma negociata e não há forma de entrar no céu. Porque nós somos alcançados por uma graça imerecida no Senhor Jesus. É somente através dela. E talvez o maior erro, como eu falei no começo do vídeo, é a justiça própria. Eu achar que sou vítima, que eu sou um coitado e que o mundo me oprimiu e que eu dei o meu melhor e por isso Deus não vai me descartar. Eu quero dizer para você nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, a hora que você vê esse vídeo, que Deus é justiça. Sim, Deus é justiça. E sendo Deus justiça, Ele vai agir com justiça. Um Deus que não mediu esforço para abrir uma nova oportunidade, a última dispensação, para abrir uma nova chance para nós. É o mesmo Deus que no último dia vai chamar você de bendito ou de maldito. A Bíblia diz que haverá os benditos de Deus, mas também haverá os malditos de Deus. Não se apoie na sua própria justiça e nem no seu próprio entendimento. E não estou aqui querendo anular as suas obras. Continue sendo bom aos teus olhos. Continue exercitando caridade aos teus olhos. Mas não se apegue a isso e não coloque nessas suas atitudes o que é de Jesus. A graça, a honra e a glória que é de Jesus. Porque é somente através dele que nós vamos entrar no céu, conseguir a salvação. As obras não. Elas não vão conseguir te dar a salvação. Porque salvação só em Cristo Jesus. Pense nisso. E voltando à primeira pergunta, ninguém sabe o dia da morte. Não espere para amanhã. Não espere 30 anos vivendo, dando oportunidades para a carne de pecar todo dia, a cada momento.
Eu também não gosto muito dessa frase de aceitar Jesus, porque tanta gente aceita Jesus. Se você aceitar Jesus, você vai ter que observar os mandamentos de Jesus. Porque Jesus fala, se vocês me amarem verdadeiramente, vocês guardarão os meus mandamentos. Aceitar Jesus é importante. Você já aceita? Isso é importante. Mostra que você não é ateu, você acredita em Jesus, o Filho do Deus vivo. Esforce para obedecê-lo. Esforce para observar os seus mandamentos. Tudo quanto ele ensinou nos evangelhos, tudo quanto ele ordenou que os seus discípulos ensinassem, procure saber, procure se orientar em relação a isso. Que Deus abençoe você e a paz do Senhor Jesus.